A paz do Senhor Jesus, pessoal. Hoje a gente começa a leitura do livro Ordem e Progresso, do autor Philip Murdock. E esse livro a gente vai ler em 14 encontros, um capítulo por dia. Então nos acompanhe durante esses meses para que você seja edificado na leitura desse livro. A gente começa então no capítulo 1 e o título é A Lei Natural. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Não sei se você já olhou para alguém de muito sucesso e pensou, foi pura sorte. Ou talvez, se eu tivesse as mesmas oportunidades dessa pessoa, eu também teria este tipo de sucesso. A verdade é que se você é uma das pessoas que pensam assim, você está certo, mas apenas parcialmente. Talvez você tivesse alcançado grandes resultados se tivesse uma formação melhor, ou uma promoção, ou uma família diferente. Porém, isso não é tudo. Alcançar sucesso não diz respeito somente às possibilidades que você tem como construir algo, mas a como sustentar bem o que foi construído. Este livro é sobre isso. Quero ajudá-lo a reorganizar a sua vida para que você não só se inspire em outros, mas que construa algo consistente, o bastante para que outros também se inspirem em você. Afinal de contas, mais raro do que encontrar o sucesso é encontrar sucesso consistente e longínquo. Um estudo da Flórida encontrou uma correlação entre pessoas que ganharam na loteria e pessoas que faliram ao perder tudo. Pessoas que ganharam uma bolada tinham mais probabilidade de perder tudo do que pessoas que nunca ganharam nada e construíram por si mesmas seu patrimônio. Outro estudo no estado americano de Geórgia mostrou que famílias que herdaram enormes quantidades de dinheiro e propriedades depois de algumas gerações não tiveram um aumento significativo em níveis de riqueza em comparação à população em geral. Ou seja, tanto as pessoas que ganharam na loteria quanto as pessoas que receberam a herança não tiveram um futuro financeiro garantido. É incrível ver como pessoas que ganham milhões em um momento de pura sorte acabam voltando aos mesmos padrões de vida dentro de 10 anos. Como isso é possível? Vejamos outra área. Você já notou que uma parcela muito baixa de artistas que geram um tremendo sucesso musical consegue gerar outro sucesso? Mais uma vez, parece ilógico. Eu pensaria que alguém com um grande talento para a música conseguiria produzir outro hit de sucesso com muita facilidade, e depois outro e ainda outro. No entanto, a realidade é que a maioria das pessoas que tiveram um sucesso musical nunca experimentarão outro novamente. Tanto Madonna quanto Cyndi Lauper nasceram na década de 1950. Ambos tiveram uma série de sucessos musicais entre 1983 e 86, que fizeram com que seus nomes fossem constantemente falados nas casas de famílias de todo o mundo. Eu, particularmente, lembro que as músicas das duas cantoras tocaram o tempo todo no rádio do meu motorista de ônibus escutava, no volume máximo, durante a minha longa jornada para casa após a escola. Entretanto, hoje a Madonna já vendeu 300 milhões de álbuns, enquanto Cyndi Lauper vendeu somente 50 milhões. Além disso, a Madonna iniciou uma empresa de sucesso e participou de vários filmes, incluindo Evita, pelo qual recebeu o prêmio Golden Globe como melhor atriz. Já Cyndi participou de apresentações isoladas em vários seriados de televisão. As duas tiveram um sucesso similar no início da carreira, e poderíamos até dizer que Cyndi também um início melhor, mas somente Madonna é considerada a rainha do pop. Sem desmerecer a carreira de Cyndi, o fato é que somente Madonna é considerada a melhor artista musical de todos os tempos pelo Guinness Book, os livros dos recordes. Madonna é a artista solo de maior sucesso no Billboard Hot 100, perdendo apenas para os Beatles, que dividem seu sucesso pelos 4 integrantes. Então a pergunta que não quer calar é: qual a diferença entre Madonna e Cyndi? Vejamos outro fenômeno. Quando atletas extremamente talentosos são descobertos,
não é incomum que em poucos meses o estilo de vida deles mude radicalmente. Com salários estratosféricos, muitos saem de lares de periferia para uma mansão com piscina, sauna, empregados e muito mais. No entanto, os atletas nem sempre têm a estrutura para se organizar dentro deste novo estilo de vida e realidade financeira. É por isso que alguns clubes, como o Barcelona, passaram a oferecer cursos de planejamento financeiro a seus atletas. Ainda assim, muitos não conseguem implementar ordem e viver em uma forma sustentável. O resultado é que muito dinheiro é desperdiçado. Muitos jogadores excepcionais e que chegam a ganhar salários enormes, após a finalização de suas carreiras, passam a viver muito abaixo do que uma vez tiveram. Há uma incapacidade de gerir com ordem suas escolhas, seus relacionamentos e suas finanças. Qual a porcentagem de empresários que, após alguns anos de tremendo sucesso, continuaram com a trajetória consistente de crescimento que tiveram nos primeiros anos? Ou ainda, quantos pastores vivenciaram crescimento e irrelevância em suas igrejas, mas depois de alguns anos o movimento perdeu a força? A resposta é assustadora. Seja no mundo dos negócios, na mídia, nos esportes ou onde for, os primeiros anos de conquistas não são um bom previsor do sucesso a médio e longo prazo. Mas se os primeiros anos não são capazes de prever o sucesso ou o fracasso de uma pessoa ou organização, então qual é o fator previsor? A resposta: a ordem. A realidade é que todos podem ter um pingo de sorte, um momento de iluminação, uma inspiração divina ou um derramar da provisão de Deus. Porém, somente algumas pessoas conseguem usar um momento isolado como uma plataforma para crescimento contínuo. Somente alguns conseguem pegar um momento de prosperidade e transformá-lo em uma trajetória de criatividade, multiplicação, domínio e autossustentação. Tenho visto, ano após ano, como a ordem funciona como uma lei universal que guia o sucesso ou o fracasso enquanto o planeta existir. Tal como uma lei da física, ela se mostra vigente, independentemente de culturas, aspectos geográficos e épocas. As leis de ordem e progresso funcionam em todas as esferas da vida: o aspecto natural, espiritual, empresarial, relacional e na área profissional. Muitos de nós assistimos aos documentários sobre a grande empresa Apple, liderada pelo Steve Jobs. A Apple foi fundada por 3 pessoas: Steve Jobs, Steve Watson e Ronald Gerald. Ronald foi o investidor original, mas decidiu vender sua participação na empresa por $800. Ele também aceitou mais de $1.500 para assinar um documento dizendo que não teria nenhuma exigência pela empresa Apple. Se ele tivesse mantido a sua participação, hoje teria $250 bilhões. À primeira vista, parece que a empresa ficou a cargo da pessoa de mais desordem. Steve Jobs não parece alguém que seria um grande exemplo de ordem. Ele não terminou o curso universitário, admitiu ser usuário de maconha e LSD, engravidou a namorada antes do casamento e reconheceu que lidou com essa situação de forma errada. Porém, ao mesmo tempo, fez com que uma empresa de garagem se tornasse uma das maiores empresas deste século. Como isso aconteceu? O princípio da ordem não se aplica a este caso? Não posso dizer muito sobre os legados relacionais que Jobs deixou à sua família, mas o impacto de sua empresa é inquestionável. De acordo com os relatos de amigos e pessoas que trabalhavam com ele, Steve era alguém altamente focado em resultados. Ele estudava com afinco as variáveis que geravam os efeitos que desejava. A carreira de Jobs mostra que seu foco não estava apenas na funcionalidade do produto, mas na experiência do usuário. Ele atribuiu o sucesso da Apple ao fato de ter a melhor equipe possível, que incluía músicos, poetas, artistas, zoólogos e historiadores, que também eram excelentes programadores de computador. Pense na capacidade organizacional deste líder em pegar tantas variáveis
e pessoas diferentes e uni-las para um alvo em comum. Sobre a administração financeira da Apple, Steve disse: "Temos demonstrado um histórico de alta disciplina no uso do nosso dinheiro. Mesmo tendo muito dinheiro, não permitimos que isso motive a fazer aquisições tolas." Steve não permitiu que a desordem entrasse quando parecia inofensiva numa área de recursos abundantes. Esse é o engano em que a maioria de nós cai quando pensamos que sair um pouquinho da ordem estabelecida não irá fazer mal a ninguém. O fato é que, mesmo sendo uma empresa altamente criativa, a Apple foi construída sobre um alicerce de ordem e foco. Será que tudo tende à desordem? Apesar de não ser um físico, sou engenheiro por formação, sempre me interessei pela física. Lembro-me de quando, em 2017, o Prêmio Nobel da Física foi dado a 3 físicos, Ace, Thorne e Besch, que passaram décadas desenvolvendo uma forma de provar uma teoria de Albert Einstein sobre ondas gravitacionais. Foram mais de 200 pesquisadores envolvidos em um projeto de décadas para provar algo que a mente de Einstein desenvolveu em 1917. Outras leis da física que sempre me interessaram foram as leis desenvolvidas por Rudolf Clausius e William Thomson em 1850 e que hoje governam quase toda a física moderna. Essas leis são conhecidas como a primeira e a segunda lei da termodinâmica, e elas têm muito a ver com os conceitos de ordem que afetam diretamente nossas vidas. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia em um sistema isolado sempre se conserva, ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída. E a segunda lei da termodinâmica diz que entropia, ou o grau de desordem em um sistema, sempre cresce e nunca diminui de forma espontânea. Esta segunda lei afirma basicamente que tudo que existe tende à desordem. A prática desta lei fica bem clara quando você observa o quarto de garotos adolescentes. Por outro lado, há pessoas que olham a realidade da sua volta, a sociedade, os valores, seu próprio casamento ou negócio, e realmente creem que tudo parece trilhar um caminho irreversível rumo à desordem. Será que isso é verdade? No século passado, muitos cientistas tentaram descobrir como construir uma máquina de moção perpétua. O que é isso? Bem, é um nome dado a uma máquina que pode funcionar indefinidamente. Ela seria capaz de produzir mais energia do que consome, ou seja, nunca pararia de operar. Não será necessário trocar as pilhas ou colocar mais combustível. Não seria revolucionário? Inúmeras teses científicas foram escritas sobre isso, mas o homem nunca foi capaz de construir algo assim. Por quê? Simplesmente pela questão da segunda lei da termodinâmica. Os físicos categoricamente dizem, com base nesta lei, que a máquina de moção perpétua nunca irá existir, pois o grau de desordem de um sistema só tende a expandir. Eu discordo em parte desta linha de pensamento. Vemos todos os dias estruturas humanas que desafiam essa teoria, ao menos parcialmente. Por exemplo, observamos o planeta Terra. Por mais desorganizado que seja, o planeta está se organizando. Pense comigo, se todas as bilhões de pessoas fossem colocadas subitamente no planeta 100 anos atrás, teríamos uma catástrofe. A população do mundo no ano de 1900 era de 1.650.000.000. Hoje, a população passa de 7 bilhões. Não há dúvida de que se todo este montante de pessoas fosse colocadas no mundo em 1900, teríamos a morte imediata de cerca de 6,5 bilhões de pessoas. Por quê? Porque o mundo não tinha a ordem necessária para sustentar tal população. O mesmo argumento se aplica às cidades. Eu moro no Rio de Janeiro. No ano de 1900, a população do Rio era de 600.000 habitantes. Na realidade, a população tinha duplicado radicalmente para esse número desde o ano de 1872. Houve uma enorme crise de organização no Rio de Janeiro, visto que imigrantes estavam vindo do mundo todo, inclusive meus avós, que chegaram um pouco depois. A chave para sustentar esse enorme crescimento foi a ordem. A realidade é que o crescimento
prosperidade e abundância são diretamente proporcionais ao nível de ordem estabelecido. Olhando para o planeta Terra, vemos uma máquina que cresce em ordem e se adapta para se organizar a fim de sustentar um nível de população crescente. Essas adaptações se devem à capacidade incrível do ser humano de se organizar. Lembro-me de que nos anos 70 aconteceu a crise do petróleo. Os pessimistas pregadores do negativismo diziam que a civilização, de maneira como a conhecíamos, terminaria em 10 anos. Estavam certos de que o petróleo acabaria e de que voltaríamos a viver com cavalos e carroças. Pois bem, isso não aconteceu. Descobrimos muito mais petróleo e desenvolvemos outras fontes de energias mais eficientes e limpas. Provamos que temos a capacidade de nos organizarmos e reorganizarmos constantemente, a fim de sustentar a abundância que está sendo derramada sobre a humanidade. Se pudermos chamar o corpo humano de máquina, veremos que ele está se organizando e se aproximando cada vez mais de uma máquina de moção perpétua. A expectativa de vida média no mundo no ano de 1900 era de 31 anos. Hoje a expectativa de vida chega a ser de 68. E é apenas 68 porque esse número leva em conta países como o Chad, onde a expectativa de vida continua sendo 49 anos. Se fôssemos analisar somente os países de maior ordem, veríamos que a expectativa de vida está quase chegando aos 90 anos. Ou seja, não só temos 10 vezes mais pessoas na Terra, como também as pessoas vivem 2 ou 3 vezes mais, dependendo do país. Essas estatísticas são ainda mais acentuadas se estudarmos grupos de pessoas que vivem em ambientes onde um nível maior de ordem emocional, cultural e financeira é praticado. É uma loucura a abundância decorrente da ordem que temos visto nos últimos 120 anos. Mais pessoas vivas no planeta e todas elas vivendo por mais tempo. O planeta está sendo organizado por nós, as pessoas. Os pessimistas dizem que o fim irá chegar, que a superpopulação acabará com a Terra, mas os sinais ao longo da história humana dizem o contrário. Onde há desordem, há retrocessos momentâneos, mas nos ambientes em que há ordem, também há avanço e progresso. Voltando para a física, sabe por que eu disse que discordava da lei da termodinâmica em parte? É simples. Essa lei diz que tudo tende à desordem, se não existir uma força aplicada que gere ordem. Ou seja, de acordo com essa lei, seria impossível um sistema fechado como o planeta Terra se organizar com o decorrer do tempo. Seria impossível uma espécie conseguir se organizar e organizar o planeta, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, levando em conta que não há investimento externo. Porém, a verdade é que existe um investimento externo. Há um investimento milagroso sobre nós. Deus investe diretamente aqui e, além disso, Deus deu ao ser humano a capacidade criativa para gerar este investimento. É essa influência, essa energia e esse poder que fazem com que o planeta todo esteja inclinado à ordem em vez de à desordem. A segunda lei da termodinâmica é verdadeira, mas só é válida se você acreditar que Deus é um Deus que ainda investe em nós. Podemos observar o mesmo princípio a partir de outra ótica. Tanto físicos quanto filósofos nos dizem que a informação decodificada nunca acontece por acaso. De acordo com eles, uma informação decodificada só pode ser feita por um ser inteligente. A informação decodificada é a informação que passa uma mensagem, ou seja, ela tem um ritmo ou um modelo que passa alguma informação. Físicos que se especializavam em procurar outras formas de vida estão trabalhando há quase 100 anos procurando um sinal de vida no espaço. Eles buscam uma mensagem em forma de luz, ondas de rádio ou sonoras que possam ser uma informação decodificada, pois isso seria evidência de vida extraterrestre. Deixe-me mostrar um exemplo. Se você estivesse caminhando na praia e visse na areia o desenho de um coração com as palavras Philip e Rene escritas no meio do coração, o que você pensaria? Pensaria que as ondas indo e voltando sobre a areia criaram naturalmente aquele coração com o meu nome e o nome de minha esposa ao decorrer de milhares de anos?
Ou pensaria que alguém foi até a areia e desenhou aquilo? É claro que você pensaria da segunda hipótese. Aquilo nunca seria escrito simplesmente pelo movimento do mar. Para nós, é óbvio que algo tão organizado como o coração e o nome de um casal só pode ser escrito por um ser inteligente. Agora pense por um momento no DNA. O seu DNA tem 2,9 bilhões de pares de bits de informação. É uma informação altamente organizada e altamente decodificada. Além disso, ao decorrer da história humana, o DNA vem se organizando em níveis cada vez mais complexos e cada vez menos aleatórios. Ou seja, o DNA está se organizando. Como? A teoria da evolução defende que se houver tempo suficiente para mutações diferentes de vida surgirem, essas mutações vão se aperfeiçoando. No entanto, isso é inconsistente com a segunda lei da termodinâmica. De acordo com essa lei, quanto mais tempo passar, menos ordem haverá. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, seria impossível algo se organizar espontaneamente. Ou melhor, seria até possível, mas somente com uma infusão de força externa. O nome desta força é Deus. Podemos ver facilmente que, através desse exercício simples de apenas pensar sobre o conceito de ordem, fica bastante evidente a existência de um ser divino. Estamos até justificando o design inteligente ao invés da evolução. É somente Deus, que não apenas é uma força, mas uma pessoa, que nos dá o poder da ordem. A ordem no dia a dia. Entretanto, o ponto fundamental é que essas leis naturais não funcionam somente em ciências naturais. Muitos aspectos da humanidade apontam para a aplicabilidade dos mesmos princípios. Uma estatística chocante é de quantas empresas crescem rapidamente e depois implodem. De acordo com a pesquisa Demografia das Empresas de 2014, de cada 10 empresas brasileiras abertas, 6 fecham antes de 5 anos. Nos Estados Unidos, as estatísticas são ainda mais alarmantes. A revista Forbes dos Estados Unidos declara que 90% das startups fracassam no primeiro ano. O que é ainda mais chocante é que 42% dessas empresas que fecham falharam por estarem produzindo algo que não era necessário nem desejado pelos consumidores. Os empresários investiram dinheiro, tempo e suor em algo que ninguém queria comprar. Para falar a verdade, todas as 20 principais razões que levaram empresas a fechar estão diretamente ligadas ao fator ordem. Para entendermos melhor esse fenômeno, vamos ver as 3 principais. Primeiro, empresas fecham quando não há necessidade para o produto. Essa foi a razão pela qual a empresa foi fechada para 42% dos empresários fracassados que participaram da pesquisa. Infelizmente, eles se empolgaram em suas emoções e ideias e abriram a empresa sem os estudos e os dados necessários para construí-la de forma sustentável. Simplesmente nunca pararam para pensar se os outros iriam comprar seu produto. Uma das principais soluções de ordem para este erro seria fazer uma pesquisa de mercado. 2. Empresas fecham quando não há fluxo de caixa. Essa foi a razão dada para 29% dos empresários entrevistados no porquê de suas empresas faliram. Esses empreendedores abriram a empresa com um otimismo energético, porém não tiveram a base organizacional para escrever um plano de negócios. Alguns deles até elaboraram um business plan com seus modelos de negócios e estratégias, mas não seguiram seus próprios planos e, por fim, foram vendidos pela tirania da falta de dinheiro para conseguir fazer o negócio rodar. A desordem financeira acabou por vencer essa empresa. Terceiro, empresas fecham por terem a equipe errada. A falta de gestão interpessoal dos empresários gerou o fechamento de mais de 23% das empresas, segundo a pesquisa. Nestes casos, os empresários não tiveram a ordem necessária para liderar suas equipes e a gestão de pessoas que uma empresa demanda. Em alguns casos, houve a falta de coragem para remover certas pessoas da equipe. Em outros, foi a contratação de pessoas erradas para as funções erradas, ou ainda, a falta de pessoas qualificadas para a função. A desorganização do fator humano foi a lacuna que levou essas empresas a morrer. Tive um amigo que era um empresário brilhante.
Ele construiu uma empresa incrivelmente próspera que cresceu no modo impressionante. Aos 30 anos de idade, ele já era dono de uma multinacional. A empresa dele cresceu de maneira quase que inexplicável e, após apenas 3 anos, já havia se tornado uma das maiores do ramo do Brasil. Parecia que tudo o que ele tocava dava certo. Este meu amigo vivia dizendo e ensinando que você poderia ter a ordem ou poderia ter crescimento, mas nunca os dois juntos. Ele dizia de forma categórica que uma empresa só poderia ter crescimento real com controle mínimo, ou então um controle alto, mas sem crescimento. O fato é que, eventualmente, aquela empresa implodiu. Aparentemente, o crescimento sem ordem não foi sustentável no caso dele. Tenho a impressão de que a falta de ordem acabou com a empresa dele, assim como acabou com a empresa de muitos outros que tiveram períodos curtos de crescimento grande, mas insustentável. Compare estes casos aos de Steve Jobs e Bill Gates. Eles também tiveram uma trajetória similar numa faixa etária aproximada de suas vidas. Steve Jobs fundou a Apple em 1976, aos 21 anos de idade. O crescimento da Apple nos 3 primeiros anos foi parecido ao de uma empresa do seu amigo, mas o crescimento da Apple foi sustentável. Steve Jobs foi um homem meticuloso em detalhes, controle e ordem. Creio que o meu amigo e Steve Jobs tinham um talento similar, criatividade similar, garra e foco similares. Mas quando analisamos o fator ordem, Steve tinha e o meu amigo não. Alguns anos atrás, ouvi que a Apple tinha mais capital disponível do que o governo americano. É impossível chegar a esse nível e mantê-lo sem seguir cuidadosamente a lei da ordem e progresso. É com isso em mente que iremos desbravar os próximos capítulos. Sei que você, assim como eu, não deseja ter apenas um bom começo em um projeto, mas deslanchar em tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Sei que você não quer olhar para trás e ver que grandes oportunidades foram perdidas, porque algo em sua vida estava sob a influência da desordem. Ao mesmo tempo, quer encorajá-lo caso esteja passando por um momento difícil. Talvez as suas lutas pareçam não ter fim na sua carreira, em algo que você decidiu empreender ou mesmo nos seus relacionamentos. Se você decidiu começar ou recomeçar, jamais despreze os pequenos começos. Lembre-se de que o começo de algo não é capaz de medir seu sucesso ou fracasso a médio e longo prazo. As pequenas sementes que Deus lançou nas suas mãos são valiosas demais para serem desprezadas. Portanto, tenha grandes expectativas e continue comigo nesta jornada sobre como aplicar a lei de ordem e progresso em todas as áreas de sua vida, preparando-se para um crescimento sustentável e que deixará legados eternos. Essa foi a leitura do capítulo 1 do livro Ordem e Progresso, de Philip Murdoch. Continuamos na próxima semana.